A graça e a paz, meus queridos irmãos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite de vida para quem for olhar esse vídeo. Eu estava olhando aqui na passagem da Bíblia aqui falando no primeiro livro que se encontra na palavra, em Gênesis 3, versículo 7. Que é as primeiras artimanhas que o sistema religioso quer lhe aprisionar, quer lhe amedrontar, quer colocar pânico e pavor em você. Eu passei quase 5 anos nesse sistema e vi muitas enganações, e cada vez mais a gente vivendo em graça, Deus vai abrindo os nossos olhos para a gente saber que a gente não vive não de acordo com o prisionamento de homem, mas sim com a libertação que Deus já fez na nossa vida. Se encontra em Gênesis 3, versículo 7. É as primeiras artimanhas que eles colocam envolvendo um ser chamado Satanás e um ser chamado demônio. Por que eu tanto estou fazendo um vídeo falando sobre demônios e Satanás? Porque é a primeira oportunidade que eles colocam na sua mente para lhe fazer medo. Quando você vai conhecer um cidadão conhecido como pastor, o cara diz cidadão por dizer, porque isso aí não tem nada de cidadão. E sim é um falso pregador, é um falso profeta, é um tremendo de um mentiroso. Quando você deixa ele entrar dentro da sua casa, a primeira coisa que ele vai dizer é que existe algum ser chamado Satanás dentro do seu lar. Quando é no seu lar, eu estou falando lá não é em paredes, mas eu estou falando é em pessoas, nos seus parentes, sua mãe, sua prima, sua cunhada, sua esposa, seus filhos, seus parentes. Então é a primeira arma que ele coloca para levar você para o sistema religioso. A primeira arma que ele gosta de levar você para aprisionar você. Isso eu digo e eu provo aqui na palavra. Porque a palavra, ela não erra, a palavra ela não falha, a palavra ela não tem nada de mentira, mas sim a verdade. Quem coloca mentira, quem coloca as traduções, são esses próprios Satanás aí, esse ser humano, que se chama homens de sistema religioso. Eu quero ler um capítulo e uns versículos aqui, para vocês entenderem, vou pelo começo sobre quem foi que trouxe o pecado pelo mundo. As pessoas vão dizer que quem trouxe pecado pelo mundo foi um ser chamado Satanás, mas não foi. Vamos ler junto comigo? Gênesis 3, versículo 7, que diz assim, começando pelo 6, perdão. E vendo que a mulher e que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, ou seja, a mulher comeu o fruto, que Deus disse que não é para ela comer, como está escrito no começo, mas eu estou adiantando do 6 ao diante. E deu também ao marido, ou seja, a Adão, e ele comeu. Então os olhos ambos se abriram, e percebendo que estava nus, ou seja, ele já vivia nus, ele já estava nus. Deus já tinha colocado ele no jardim do Éden, nus. Só que ele não tinha pecado. E o pecado quer que se tornar vergonha. A incomodação que você olha para uma coisa que não é agradável a Deus, você já está em pecado. E o pecado já ele se manifesta na sua mente. Então, na hora que quando ele olhou para um e o olhou para o outro, ele já se estava nus. E continuando. Constantemente costuraram folhas de figueiras e fizeram cinta para si. E ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam, tá vendo? Se esconderam com vergonha de Deus.
Ninguém se esconde de Deus. Eles se esconderam de Deus. Eles achavam que tinham se escondido de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. Depressa se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. 9. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: Adão, aonde você está? Ele fez uma pergunta. Ele sabendo o que é que Adão já tinha feito, ele sabendo o que é que Eva já tinha feito, mas ele fez uma pergunta. No versículo 10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Olha o 11. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você está vendo como é que Deus faz? Como é que Deus faz conosco? Ou seja, eu creio que Deus quer que a gente se declare, quer que a gente reconheça que nós somos falhos e pecadores. Mas isso aqui está falando do começo, porque o pecado, Deus já eliminou os nossos pecados naquela cruz do Calvário. E continuando: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Ele fez mais outra pergunta. Você está vendo como é que Deus faz? Ele fez mais outra pergunta. Então é onde vem a acusação, é onde vem o Satanás, é onde vem o opositor, é agora. Então o homem disse: